Fala, atleta! Seja muito bem-vindo ao canal da Deeper. Meu nome é Renato Endo e hoje eu tô aqui para falar sobre Mindfulness e ansiedade. Apesar do meu maior foco ser em hipnose, PNL e coaching, tudo que está relacionado à mente humana acaba atraindo bastante a minha atenção e a minha curiosidade. Por isso, eu também tenho mergulhado e explorado mais a área de Mindfulness. E hoje eu participei de um Creative Mornings, cujo tema foi ansiedade e contou com a palestra da Moira Malzone, fundadora do Moved by Mindfulness. Abrindo um parênteses rápido, para quem não sabe o que são os Creative Mornings, são eventos, encontros com palestra e café da manhã, onde juntam várias pessoas super interessantes para falar e discutir sobre determinado tema, determinado assunto. Esses eventos surgiram em 2008 lá em Nova York e hoje já está espalhado por mais de 180 países e acontece mensalmente. Então, se você não conhecia, fica a dica, vale muito a pena participar, tanto pela palestra e os aprendizados que ela vai te gerar, quanto pelo networking e as pessoas interessantes que você vai acabar conhecendo. Voltando aqui para o assunto desse vídeo, a Moira, ela compartilhou a visão dela sobre Mindfulness, fez alguns exercícios práticos que foram bem interessantes e deixou algumas reflexões. Primeiro, ela disse que Mindfulness é uma técnica de meditação, mas também é um estado da mente. E quando ela falou isso, eu pensei, peraí, isso deve parecer muito com a hipnose. E realmente, eu acredito que tem muita gente falando sobre a mesma coisa de formas diferentes. Embora seja complicado definir exatamente o que é hipnose, quando a gente olha para os processos e experimenta os estados, a gente vê que existem várias semelhanças. Talvez mude alguns detalhes, um pouco do propósito e do objetivo de cada área, mas o estado é muito parecido. Ela disse que Mindfulness tem a ver sim com presença, consciência e atenção plena. Mas mais do que isso, ela acredita que o Mindfulness conta com compaixão e a gentileza com a gente mesmo. E a definição que ela disse que mais gosta é: Mindfulness é a consciência que emerge de estar presente com uma atitude de abertura, curiosidade e não julgamento. A meditação não é sobre parar de pensar, a gente nunca para de pensar, mas é sobre a gente se tornar mais íntimo em relação aos nossos pensamentos. É sobre ir e vir, é deixar o pensamento ir e depois voltar. Então você tem o seu foco, está focando na respiração, vão aparecer naturalmente alguns pensamentos. Percebeu que algum pensamento veio? Observa ele e deixa ele passar e volta a focar no que você estava focando. E aí ela compartilhou 4 passos para a gente lidar com emoções difíceis. E esses 4 passos podem ser lembrados pela sigla RAIN, de chuva em inglês. O primeiro passo é reconhecer. É reconhecer que você está sentindo aquela emoção. É reconhecer que você está com raiva, que você está triste, que você está com ansiedade. O segundo passo é aceitar. Aceitar que você está com aquela emoção. Faz parte, é natural da nossa vida. Mais do que a gente ficar brigando com as nossas emoções, é a gente aceitar que ela apareceu. O terceiro passo é investigar. É você investigar como que essa emoção ela está se manifestando, se espalhando pelo seu corpo. Aonde que você sente essa emoção. E o quarto passo, e que fica uma reflexão muito legal, é não se identificar com essa emoção. Por exemplo, você não é as emoções que você tem. Você não é uma pessoa ansiosa, você está ansiosa naquele momento. Você não é uma pessoa triste, você está triste naquele momento. Quando a gente se identifica com uma emoção, pode ser que a gente prorrogue o prazo que essa emoção vai ficar instalada dentro da gente. Ao invés de ficar ansioso por alguns instantes, você acaba ficando algumas horas, dias e até meses com isso. E agora, falando um pouquinho de ansiedade, ela disse que a ansiedade tem tudo a ver com os nossos pensamentos sobre o futuro, as coisas que a gente está prevendo ou pensando que podem acontecer. E aí ela disse, um pensamento é somente um pensamento. Não necessariamente representa a realidade. Então, o Mindfulness pode ajudar a gente, principalmente, de 2 formas a lidar com a ansiedade. Primeiro, a gente lidar com esses pensamentos que a gente tem, é a gente se tornar mais íntimo em relação a esses pensamentos. E segundo, é trazer a gente de volta para o presente, parar de ficar pensando demais sobre o futuro ou tentando viver o futuro. E aí, ela fez 2 exercícios que eu achei muito interessantes e eu vou compartilhar com você. Se você quiser, pode praticar aí na sua casa. No primeiro, você vai parar por alguns instantes, talvez 1, 2, 3 minutos, vai fechar os seus olhos, inspirar profundo 3 vezes e soltar o ar, relaxando cada vez mais. E depois do terceiro, você vai começar a observar os seus pensamentos. E sempre que um pensamento aparecer, você vai dar um nome para esse pensamento e depois vai deixar ele embora. Não tem certo e errado para que tipo de nome você vai dar. Simplesmente dá um nome para esse pensamento
e deixa ele embora. Deixa aparecer outro pensamento, dá um nome para ele e deixa ele embora. Faz esse exercício e depois compartilha aqui nos comentários o que você achou e como foi para você. Depois que tiverem alguns comentários aqui embaixo, eu compartilho também a minha experiência, que foi bastante engraçada e eu acho que vai acontecer com muitos de vocês. Mas eu não vou contar, não vou dar spoiler, porque eu não quero influenciar a experiência que vocês vão ter. E o segundo exercício é o que ela chama de body scan, ou seja, você escanear o seu corpo analisando cada um dos 5 sentidos. Então você vai, mais uma vez, fechar os olhos e inspirar profundo algumas vezes até que você fique mais tranquilo, mais relaxado. E aí você vai começar a observar tudo o que tem à sua volta, claro, de olhos fechados, mas vai observar com os seus sentidos, o que você ouve externamente, o que você está sentindo de temperatura, pressão dos seus pés no chão, pressão das suas costas na cadeira. Observar talvez os cheiros ou algum gosto que você possa estar sentindo. Pode ficar alguns minutos mesmo explorando os seus sentidos e observando o que é que está acontecendo à sua volta no ambiente externo. Depois disso, você começa a escanear internamente no seu corpo. Começa a observar da ponta dos seus pés até o topo da sua cabeça. Começa a observar o que você está sentindo. Talvez o relaxamento de algumas partes, a tensão de outras partes, talvez o seu batimento cardíaco, a sua respiração. Então você vai começar a se observar internamente. Também faça isso por alguns minutos e explore bastante o seu corpo, explore bastante você internamente. Depois que você fizer isso, também compartilha aqui comigo como é que foi a sua experiência, o que você descobriu de interessante. E aí lá no evento, uma pessoa levantou a mão e disse: parece que cada vez mais nesse mundo agitado, as pessoas têm dificuldade de parar, respirar e relaxar mais a mente. Nessa correria, as pessoas têm medo de silenciar a mente porque elas têm que ficar pensando sobre as soluções e as coisas que elas têm que entregar rapidamente. E aí a Moira deu uma resposta que eu achei muito boa. É verdade, muitas pessoas acabam passando por isso, mas eu tenho um segredo para compartilhar com você. O silêncio, ele nos traz muitas respostas. E isso é verdade. Às vezes, no dia a dia, na correria, a gente acha que a gente tem que ficar correndo atrás da solução e não consegue encontrar. E quando a gente consegue relaxar um pouco a nossa mente, de repente, prim, aparece a solução, uma ideia muito interessante. Então quando você tiver com algum problema e não estiver encontrando a solução, para um pouco de pensar nesse problema, relaxa a sua mente, que daqui a pouco, talvez quando você estiver tomando banho, quando você estiver quase dormindo, vai aparecer a solução. E a última coisa que ela compartilhou, e eu também quero deixar aqui com você, é uma frase do Steve Jobs. Quando você medita, sua mente se aquieta e você passa a enxergar muito mais do que enxergava antes. É uma disciplina, você tem que praticar. Muito bem, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Para quem tiver dúvidas, comentários, ou para quem quiser compartilhar a experiência em relação aos 2 exercícios que eu passei, escreve aqui embaixo nos comentários que vai ser um prazer ouvir você. Então, muito obrigado e a gente se vê em breve.